Quando você divide o seu trabalho em tarefas menores, você consegue ser mais preciso ou mais precisa para dar os prazos. E isso é fundamental. Tem uma coisa sobre prazo que muitas vezes os devs não entendem, né? A galera entra na área e acha que em todo lugar, a todo momento, tem um monte de gente ali que fica ditando prazo, que fica ditando regra dentro da empresa. E eu sei que talvez essa seja a sua realidade. Mas mesmo que seja hoje, isso pode ser mudado. Não adianta alguém dar o prazo por você. Porque se é você que vai fazer o trabalho, você precisa aprender a mensurar. E aí você dá o prazo e você executa no prazo que você deu. Obviamente, em toda empresa vai rolar negociações. Assim como você, quando dá o preço do seu trabalho, a outra parte quer fazer uma negociação ali para tentar chegar num termo melhor para ela. Se você vende um produto, se você vende um serviço, isso também vai acontecer com prazo. Não adianta você falar que você vai entregar um negócio daqui a um ano, porque talvez daqui a um ano isso não sirva para a empresa. Mas prazos são negociáveis. E é isso que muitos devs não entendem. Prazos são negociáveis. Mas você precisa justificar. Não adianta você dizer que demora 6 meses. Aleatoriamente. Você precisa demonstrar. E como que a gente demonstra? Abrindo suas tarefas em tarefas menores, mais detalhadas. Para você entender de fato o que precisa ser feito. E veja aqui que eu não estou falando para você de lacerar a sua atividade lá até chegar no mínimo na digitação do código lá, quanto tempo você demora para digitar seu código. Não é isso. Você tem que fazer isso de acordo com o tempo que você tem ali. Mas dividindo em tarefas pequenas. Qual o grande erro dos devs? Eles pegam uma linha de cronograma, é, um quadro, um card de Kanban, um card de quadro Scrum, e coloca ali, ó, alterar a tela de cadastro. E nem sabe direito o que tem que alterar. Nem parou para olhar dentro do código como que altera. Então, não adianta fazer isso e achar que você vai conseguir dar um prazo bom. É óbvio que você vai errar esse prazo. Então, prazos sempre são estimativas. E todo mundo precisa. Né? Lembra disso. Sei que às vezes você tem bronca, mas você também precisa de prazo. Se você falar que está com uma doença e precisa operar, você vai querer saber do seu médico quando ele vai poder te operar. É a mesma coisa para o seu cliente. Ele vai querer saber quando você consegue entregar isso. Tem a ver com dinheiro, tem a ver com um monte de coisa. Né? Então, prazos são importantes. Agora, se você dá um prazo baseado em nada, você não vai conseguir fazer. Outro problema de você dar um prazo muito aberto, né? Pegar uma tarefa muito aberta para dar um prazo ali, é que existe uma lei chamada Lei de Parkinson, que ela fala que o tempo de uma atividade tende, né, a preencher todo o tempo que você tem disponível para fazer. Ou seja, se você falar que você tem uma semana para fazer aquela atividade, você vai gastar uma semana. É muito raro você fazer em menos de uma semana. Porque já que o prazo veio para sua cabeça, você instintivamente vai dar uma relaxada e vai falar: pô, se eu conseguir fazer em 2 dias, eu tenho uma semana para fazer, então vou fazer em uma semana. É assim que a nossa mente funciona. Então, quando você quebra em tarefas pequenas, você consegue reduzir o impacto dessa lei dentro da sua cabeça. E aí você consegue dar prazos melhores, porque você tem mais detalhes, né? Você não tem coisas abertas demais. Né? E essa definição, né? Essa definição mais micro ali, essa divisão em tarefas menores, gera clareza sobre o seu trabalho. Entender o que precisa ser feito. Muitas dessas coisas, tem uma das coisas que a galera fica com dúvida também, né? Sobre análise de requisitos. Ah, como que eu faço para até onde eu tenho que descer, né, na profundidade ali da análise? Eu tenho que chegar no código, eu tenho que chegar no detalhe. Quanto mais você consegue descer, melhor você consegue entender. Tem muitas coisas ali dentro do código que vão gerar problemas para você e que se você não parar para olhar, isso vai comer o seu tempo de trabalho. Então, muitas vezes você não consegue nem ver o tamanho da alteração. Você dá igual eu falei, tem que alterar a tela de cadastro. Você nem sabe se tem, às vezes tem que alterar o banco. Às vezes, e não depende de você, tem um DBA na empresa. Né?
Às vezes você tem que fazer uma alteração maluca em outro serviço. E como é que você sabe? Você não tem ideia do tamanho. Né? Outra coisa que aparece muito que consome tempo, arquitetura e refactor. Muitas vezes você vai olhar no código lá e a alteração está num ponto que é difícil de mexer. Se você conseguir dividir isso em tarefas menores, você vai olhar para aquele trecho lá e vai conseguir entender se precisa de refactoring, se precisa impactar a arquitetura, ou de repente trocar uma ideia com outra pessoa, com um arquiteto de software do seu time, ou com o próprio time ali para entender o que pode ser feito, né? Porque envolve ali uma tarefa mais técnica, né? Que pode gerar problemas de performance, por exemplo. Então, esse tipo de coisa costuma ficar para surpresinhas ali enquanto você está programando. E isso consome muito o seu tempo. E aí você vai errando os prazos, vai entregando menos coisas.